Oi, que bom que você está prosseguindo nos estudos aqui, seguindo a parte 2 da aula do Sistema Digestório aqui comigo, professora Jaqueline Barea. Muito prazer ter você aqui. Vamos lá? Bom, depois que o alimento foi mastigado, ensalivado, deglutido, ele passou a se chamar bolo alimentar. O bolo alimentar, ao ser deglutido, passa pela faringe e vai para o esôfago. O esôfago, com seus movimentos peristálticos, manda o bolo alimentar para o estômago. O estômago, ele é uma estrutura, um órgão na forma de saco. Por dentro ele é todo enrugado dessa maneira e no meio dessas rugas ele possui as glândulas mucosas que produzem muco e as glândulas que produzem suco gástrico. O suco gástrico é bastante ácido, porque nele está presente o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é o ácido mais forte que existe. E aí, algum aluno mais assim, inquieto, mais assim, curioso, pode estar pensando assim, mas professora, se o estômago produz o ácido mais forte que existe, como é que ele não é perfurado por esse ácido? Como é que ele não é corroído por esse ácido? Justamente, querido aluno, pela presença das glândulas mucosas que estão aqui. Elas produzem muco, e o muco é uma estrutura clara, transparente, viscosa, que parece clara de ovo e que reveste todo o estômago por dentro, protegendo-o. Quanto mais você produz suco gástrico, mais as glândulas mucosas do estômago produzem o muco. Assim, o suco gástrico vai corroendo o alimento, vai corroendo o muco, mas não vai corroendo o estômago. Só que acontece que alguns adolescentes judiam muito dessas glândulas mucosas e da parede gástrica. Por exemplo, aquele adolescente que acorda 10, 11 horas da manhã, não come nada no café da manhã e manda para dentro só um cafezinho preto. O café preto também é ácido, junto com o ácido clorídrico do estômago. Haja muco para poder ajudar a proteger o estômago. Outra coisa, o adolescente que toma muita Coca-Cola. A Coca-Cola também é ácido, é da acidez da água de bateria de um carro. Então, a chance da Coca-Cola corroer o estômago é grande. Se você tomar bastante, junta com o suco gástrico, não tem glândula mucosa que vai te salvar. E outra grande judiação que muitos adolescentes e crianças fazem com o estômago é mascar chiclete. Você tá lá, põe o chiclete na boca, que é feito de subprodutos do petróleo, mais corantes, mais sabores artificiais e etc. Você fica mastigando, o que o seu cérebro entende? Opa, o sujeito está mastigando, está comendo, temos que ativar tudo aí para poder fazer a digestão. Aí a medula espinhal é avisada pelo cérebro de que você está mastigando e que vai descer alimento. A medula espinhal avisa seu estômago e aí o estômago joga um monte de ácido clorídrico, de suco gástrico, enzimas digestivas, só esperando o alimento chegar. E o alimento chega? Não, é um engana-bobo do chiclete. E aí, esse monte de suco gástrico com ácido clorídrico vai digerir o quê? As paredes do estômago. Não tem glândula mucosa que consiga produzir muco para te salvar. Então, queridos, evite alimentação ácida, evite ficar muito tempo de estômago vazio, não pule refeições. E se você começar a sentir fortes dores à noite no estômago, dores que parece que tem mãos torcendo o seu estômago assim, procure um médico, porque possivelmente você já está com a parede gástrica machucadinha e vai precisar tomar a medicação correta para poder sarar esses machucados que você causou aqui na mucosa gástrica, tá bom? O estômago, ele consegue até suportar 1,5 litro de bolo alimentar mastigadinho. Bom, quando o bolo alimentar vem para o estômago e recebe o suco gástrico, que tem enzimas digestivas para digerir proteína e tem também o ácido para dar uma corroída nos alimentos, ele deixa de chamar bolo alimentar e passa a se chamar quimo. Por quê? Porque recebeu uma série de substâncias químicas para auxiliar na digestão. Então, não é mais bolo alimentar, é quimo. E o quimo sai do estômago e vem para o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. O intestino delgado, ele é uma tripa
bem comprida, de 5, 7 metros, dependendo do tamanho da pessoa, e ele tem duas funções: terminar a digestão química iniciada pela boca e pelo estômago e fazer a absorção dos nutrientes. Para duas funções, o intestino delgado é dividido em três partes: o duodeno, que é essa parte mais curta ligada ao estômago, o jejúno, que é uma parte bem comprida, e o íleo, que é uma parte um pouco antes de entrar no intestino grosso. Então, o que, que acontece? O quimo vem para o duodeno e no duodeno termina a digestão química, como a gente vai ver mais para frente. O alimento se transforma de quimo em quilo, tá? Quando sai do intestino delgado. Por quê? Porque à medida que o alimento digerido vai passando pelas dobras do intestino delgado, desse alimento vai sendo absorvidos nutrientes. Os carboidratos vão sendo absorvidos, as proteínas vão sendo absorvidas na forma de aminoácidos, na verdade, porque elas já foram digeridas. Os produtos dos lipídios também vão sendo absorvidos. Então, tudo que é nutriente vai sendo absorvido. O que, que vai sobrar? Vai sobrar água, fezes, vitaminas e sais minerais. E isso é chamado de quilo, tá? Água, vitaminas, sais minerais e fezes, que vão para o intestino grosso, é chamado então de quilo. O alimento entra no duodeno, na primeira parte do intestino delgado, chamando quimo, e sai do intestino delgado para o intestino grosso, chamando quilo. Existe o suco entérico, que é um suco digestivo produzido pelo próprio intestino delgado, que ajuda a terminar a digestão de proteínas, lipídios e carboidratos. E existe no duodeno a recepção da bile, que vem do fígado, como a gente vai ver, e do suco pancreático, que vem do pâncreas. O suco pancreático é riquíssimo em enzimas digestivas para realizar vários passos da digestão química e dos alimentos. Então, aqui é o estômago em sua forma de saco, aqui está o duodeno, a primeira parte do intestino delgado. O fígado é o segundo maior órgão do corpo humano, ele fica mais para o lado direito da gente, no abdômen, na parte alta do abdômen. Ele tem várias funções no organismo, inclusive funções de desintoxicação, de produção de colesterol, de armazenar glicose, mas tem, falando de digestão, a função de produção de bile. A bile é uma mistura de substâncias esverdeada que é acumulada na vesícula biliar e que não tem enzimas digestivas, mas que mesmo não tendo enzimas digestivas, ao ser lançada sobre o quimo aqui no duodeno, vai ajudar na digestão de proteínas, porque a bile funciona como se fosse o nosso detergente. Ela vai agir em cima da gordura, transformando em micelas, em bolinhas menores, que vai facilitar a ação das enzimas digestivas. O pâncreas, que é esse órgão que está aqui atrás, por sua vez, produz o suco pancreático e, através de um canal, manda esse suco pancreático também para o duodeno. Esse suco pancreático é riquíssimo em várias enzimas digestivas, que vai atuar na gordura, que vai atuar nas proteínas, que vai atuar nos carboidratos, para realizar também passos da digestão química. Então, o fígado e o pâncreas, assim como as glândulas salivares, são órgãos anexos do sistema digestório. O alimento não passa dentro do pâncreas, o alimento não passa dentro do fígado, nem da vesícula biliar e nem das glândulas salivares, mas de qualquer maneira, esses órgãos produzem e secretam substâncias que vão ajudar na digestão. Por isso que são chamados de órgãos anexos. Às vezes, a bile forma pedras em pedra dentro da vesícula biliar. E é aí que a pessoa tem pedras na vesícula. Precisa abrir o abdômen dessa pessoa com alguns furinhos e retirar a vesícula quando ela está muito cheia de pedras, porque existe o risco dessas pedras caírem no pâncreas e aí causar uma grande inflamação no pâncreas chamada pancreatite, que é uma doença bastante severa e fatal em algumas pessoas, em muitos casos, inclusive. Olha, aqui tem uma visão melhor do pâncreas, sem o fígado estar em cima.
né? E a ligação do canal do pâncreas ao duodeno aqui. E aqui a vesícula biliar também ligada ao duodeno, para que você entenda, né, que da vesícula biliar sai a bile, que vai ajudar a emulsionar as gorduras, e do pâncreas sai o suco pancreático, que vai digerir carboidratos, proteínas e lipídios e ajudar bastante aí na digestão. A digestão química, portanto, ela começa na boca, a partir da produção de saliva pelas glândulas salivares. A saliva digere o amido, porque ela contém uma enzima chamada pitialina e transforma o amido em maltose. Um outro lugar onde acontece a digestão química é no estômago, que produz o suco gástrico. O suco gástrico, ele tem a pepsina, que vai agir nas proteínas, fazendo com que essas proteínas sejam digeridas em peptídeos. E tem também lipase, que vai atuar em cima das gorduras. A bile serve para o emulsionamento das gorduras, transformando em gotículas cada vez menores. E aí o intestino delgado tem o suco entérico. O suco entérico termina a digestão de todos os açúcares aqui. Da sacarose, da lactose, da maltose, que são açúcares que foram resultantes das primeiras digestões ali. Também vai acontecer a ação do suco pancreático no intestino delgado, que vai transformar as proteínas em peptídeos pela ação das enzimas tripsina e quimiotripsina, e terminar a digestão do amido, transformando em maltose, a digestão das gorduras, transformando em glicerol e ácido graxo. Então, olha só, na boca ocorre parte química da digestão, no estômago e no intestino delgado. Só que no intestino delgado, essa digestão química acontece pelo suco entérico do próprio intestino, pelo suco pancreático do pâncreas e com a ajudinha da bile que vem do fígado. Tá? Não precisa decorar todos esses nomes, é mais para que você realmente saiba onde acontece a digestão química, quais os nomes das enzimas envolvidas e essas enzimas atuam sobre que tipo de nutriente. O alimento, ao longo do tubo digestivo, ele vai mudando de nome. Você deve ter percebido que eu fui explicando isso ao longo da aula, né? Quando o alimento é mastigado, ensalivado e deglutido, alimento mais saliva, ele passa a chamar bolo alimentar. Aí ele é deglutido, ele vai para o estômago. Lá no estômago, ele recebe o suco gástrico. Quando o bolo alimentar recebe o suco gástrico, ele passa a ser chamado de quimo. O quimo, ele vai para o intestino delgado e lá no intestino delgado recebe o suco pancreático e o suco entérico e a bile que veio do fígado. Terminou o intestino delgado, o alimento passa a se chamar quilo, que tem água, vitaminas, sais minerais e fezes. É o quilo de coisa ruim para mandar embora. Vamos lá então. Como é que o intestino delgado separa o que é bom do que deve continuar o seu caminho? Bom, por dentro, o intestino delgado é cheio de dobrinhas, o que aumenta muito a capacidade de absorção. Essas dobrinhas aqui são vilosidades. E essas dobrinhas possuem também dobrinhas menores, que são as microvilosidades. Que você está vendo aqui, ó. Tá? As microvilosidades, dentro delas, tem o quê? Tem os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos que vêm buscar os nutrientes que são absorvidos, que passam pelas células das microvilosidades e levar para o sangue. Tá? Olha aqui, ó, vista ao microscópio, tá vendo? Olha, são várias celulazinhas que compõem aqui, ó, as microvilosidades e por aqui os nutrientes vão ficando presos, vão entrando pelas microvilosidades e pelos vasos sanguíneos. Esses nutrientes caem então na corrente sanguínea e são levados para as várias células. Essas microvilosidades, elas aumentam a capacidade de absorção de nutrientes. E o que não para aqui nas microvilosidades, não é absorvido nas microvilosidades, segue o caminho, que é o quilo, e vai para o intestino grosso. O intestino grosso, ele tem o seco, o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, o reto
e o ânus no final. Ele é bastante sinuoso e dentro dele aqui fica apoiado e guardado o intestino delgado que se comunica aqui, ó, justo no cepo. Tá vendo? O alimento vai passando devagar aqui pelo intestino grosso. Esse intestino ele vai absorvendo água, absorvendo sais minerais, absorvendo algumas vitaminas e o que sobra formam as fezes. Quanto mais tempo o alimento ficar parado dentro do intestino grosso, mais o intestino grosso absorve a água dele. E aí mais secas vão ficando as fezes. Para que você tenha um movimento bom do intestino grosso, o que você come hoje, o resto tem que ser eliminado amanhã. O ideal é que você vá pelo menos 1 ou 2 vezes ao banheiro para defecar por dia. Se isso não acontece contigo, se as fezes estão saindo muito secas, na forma de bolinhas, se elas estão te machucando na hora que sai, é porque você não está ingerindo frutas, verduras e legumes numa quantidade ideal e também não está bebendo água o suficiente para você. Cada pessoa tem uma quantidade ideal de água para a eliminação das fezes sem dor, para a realização das funções do organismo. Então, se a sua urina está saindo muito escura e as suas fezes estão difíceis de serem eliminadas, significa que você precisa beber mais água, tá? As fezes passam então pelo reto e saem pelo esfíncter anal, que é o ânus, tá bom? Se as fezes estiverem muito secas, elas vão raspar aqui por dentro do reto e raspar no ânus e pode arrastar algum vaso sanguíneo do reto para fora. E aí você tem o que é chamado de hemorroida. Então, hemorroida é quando uma porçãozinha de vaso sanguíneo do reto é exposto aqui para fora do ânus por conta de, principalmente por conta de eliminar fezes muito secas. Tem pessoas que não comem frutas, verduras e legumes e não tomam água suficiente, e aí essas fezes vão sair machucando e causando a hemorroida, que é essa protrusão do vaso sanguíneo do reto, ele sendo lançado para fora e ficando ali machucando e sangrando. É importante você se cuidar, né, para que você não tenha problemas futuros, porque isso é bastante comum. Isso aqui é chamado de apêndice vermiforme. Ele, na verdade, contém dentro dele uma série de bactérias que vão nos ajudar na absorção de vitaminas e sais minerais. Aliás, o intestino grosso é bastante habitado por várias espécies de bactérias que nos ajudam na formação do bolo fecal e também na absorção de vitaminas e sais. Essas bactérias, como lactobacillus, por exemplo, elas não são nossas amigas, são bastante úteis. E aqui, ó, o apêndice é uma fonte também dessas bactérias. Acontece que em algumas pessoas acaba vindo resíduo fecal, resíduo de fezes para dentro do apêndice. E o apêndice acaba recebendo bactérias que não deveriam estar presentes dentro dele. Aí ele inflama, começa a ter um sério processo inflamatório, ele começa a inchar, isso desencadeia uma forte dor no abdômen, na parte inferior do lado direito. Fica repuxando a perna, dói. Então, quando acontece isso, é chamado de apendicite. É quando o apêndice vermiforme é contaminado e aí ele inflama e ele precisa ser removido. Se acontecer dele estuporar, né, dele abrir, esse material fecal vai vazar por toda a cavidade abdominal, podendo gerar uma série de infecções secundárias. Dificilmente vai ser possível salvar essa pessoa e tirá-la dessa condição de infecção generalizada. Bom, aqui tem um link de um vídeo do YouTube para que você possa revisar essa matéria. Deixarei esse link disponível para que vocês possam assistir ao vídeo, tá bom? Vou colocar o link no Facebook da turma aí para que você também possa assistir para revisar toda essa matéria explicada por outro professor. Quem sabe
Quem sabe ouvindo por outro professor você aprende melhor. Bom, espero que você não esqueça do nosso sistema digestório, o nome de cada órgão, o que cada órgão realiza, com a participação de cada órgão na digestão, na absorção, na digestão mecânica, na digestão química. E espero que você estude bastante, que realize as atividades com sucesso. Essa aula foi para você do fundo do coração. Espero que eu tenha conseguido explicar para você e ter te trazido algum conhecimento. Um beijo, viu? Até a próxima aula. Tchau!